Oi, gente! Ontem um amigo meu compartilhou uma notícia falsa nos stories dele, imagino que isso já tenha acontecido com vocês, né? Vocês compartilharem uma notícia falsa ou alguém que vocês conhecem compartilha uma notícia falsa. E o que a gente faz nessa hora, né? Eu fiz o que eu gosto que façam comigo, que foi avisá-lo. Falei, ó, amigo, essa notícia é falsa, tá aqui um link pra você, mas você pode pesquisar no Google que vai aparecer vários. Tipo, foi desmentida muitas vezes, tanto que eu nem cheguei a ver a notícia, eu só tinha visto a notícia de que aquela notícia era uma notícia enganosa, fraudulenta. Só que aí vem uma questão específica. Ele reagiu de uma forma muito defensiva a isso. E aqui está o pulo do gato para a gente lidar com redes sociais. A gente tem que aprender que a gente vai errar e tem que aprender a pedir desculpa. Nós precisamos ter a humildade intelectual de reconhecer que nós não sabemos tudo. Como professora de comunicação e oratória, eu estudo discurso, manipulação, argumentação, como as pessoas engajam ou não nas ideias e tenho alguns insights para a gente pensar sobre isso. Quando a gente fala de violência na comunicação, duas coisas ajudam a violência a se perpetuar. A negação da vulnerabilidade, tipo, não, eu nunca estou errada, eu estou sempre certa. Ignorar que a gente pode sim estar errado, que a gente tem vulnerabilidades. Porque isso vai acabar ajudando a negar a responsabilidade. Então, no momento que ele fala, não, eu não errei, porque isso em algum lugar tem um fundo de verdade, mesmo que na realidade não existam os fatos para comprovar, ele acaba negando a responsabilidade dele de ter compartilhado. Porque chegar para ele é uma coisa, agora a escolha de compartilhar, por mais que você tenha feito isso de forma emocionada ou querendo alertar as pessoas, foi sua. E você tem uma responsabilidade aí. E no caso do meu amigo, como eu, ele é educador. E quando a gente decide ser educador, quando a gente escolhe isso, porque não tem ninguém lá, vai educar as pessoas, a gente perde alguns direitos de ser tão inocente. Eu não estou falando de uma pessoa que não tem acesso à internet, porque algumas coisas podem acontecer para a pessoa compartilhar uma notícia falsa. Ela não tem acesso para checar isso. As operadoras dão de graça o WhatsApp e o Facebook. Só que aí a pessoa recebe uma notícia, um print, ela não consegue pesquisar no Google ou em alguma agência de checagem para saber se aquela notícia é real ou não. Então, se a notícia te emocionar, você precisa confirmar antes de compartilhar. Mesmo que você acredite nela ou na pessoa que te mandou ela, é bom você primeiro verificar. E caso você não tenha acesso lá ao Google, no próprio Instagram, que foi o caso dele, onde ele compartilhou, você tem a agência Lupa, que faz checagem, você tem o Fato ou Fake, que faz checagem, e tem outra ainda, que eu não me lembro, podem colocar aqui embaixo, por favor, as agências de checagem. Quando nós nos manifestamos publicamente a respeito de assuntos nas nossas redes sociais são públicas, a gente está se manifestando publicamente, nós precisamos entender que nós estamos falando com a comunidade vai responder. Então eu trouxe aqui algumas coisas, porque o estudo da mentira, ele já tem muito livro a respeito, né? E eu lembrei na hora de dois trechos desse livro aqui, chamado A Morte da Verdade, de uma crítica de um jornal, que é a Michiko Kakutani, e eu vou ler para vocês. Ela está falando da sociedade americana, mas são tendências que estão no mundo inteiro hoje, né? A tendência dos norte-americanos de focarem com uma visão míope nos seus interesses pessoais, negligenciando algumas vezes suas responsabilidades cívicas, não é exatamente nova. Em A Democracia na América, escrito mais de um século e meio antes de as pessoas começarem a usar o Facebook e o Instagram para postar selfies e a internet nos separar em bolhas de pessoas que pensam do mesmo jeito, Alex de Tocqueville, devo estar pronunciando errado, mas tudo bem, observou a tendência dos norte-americanos a se isolarem em sociedades unidas pela similitude de condições, hábitos e costumes, para se entregar aos prazeres da vida privada. Ele temia que esse egocentrismo reduzisse um senso de dever para com a comunidade na sua definição mais ampla, abrindo caminho para uma espécie de despotismo democrático por parte dos governantes da nação. Ele previu que este seria um custo possível de uma sociedade materialista na qual as pessoas ficam tão focadas em buscar os prazeres reais e insignificantes que negligenciariam as suas responsabilidades como cidadãos. Era difícil imaginar como essas pessoas, que haviam abandonado inteiramente o hábito de governarem a si próprias, seriam capazes de escolher adequadamente aqueles pelos quais seriam governadas. O que isso tem a ver com o meu amigo, né? A gente acaba negligenciando a nossa responsabilidade como cidadão se a gente fica focado em comprovar o que a gente acredita. Só porque é uma fake news que vai de encontro a tudo que você acredita, ela não deixa de ser uma mentira. Não dá para você usar esse artifício, porque senão você está indo contra a sua comunidade e é o seu papel de cidadão. Esse outro trecho aqui também traz insights importantes e foi, na verdade, o primeiro que eu me lembrei quando eu tive essa conversa com o meu colega.
Os líderes totalitários de massa basearam sua propaganda na correta suposição psicológica de que, sob tais condições, alguém poderia fazer as pessoas acreditarem nas informações e afirmações mais fantásticas um dia, tendo certeza de que, se no dia seguinte fossem dadas provas irrefutáveis de suas mentiras, essas pessoas se resguardariam no cinismo em vez de abandonar os líderes que haviam mentido para elas. As pessoas alegariam que sabiam o tempo todo que a declaração era mentira e admirariam os líderes por sua inteligência tática superior. O que é um completo absurdo. Eu não acho que um amigo está sendo cínico, mas eu acredito que ele não quer ir contra as pessoas que mandaram para ele. Né? Se a gente tem uma responsabilidade cívica de cidadão, a gente vai avisar a pessoa que nos mandou que ela está compartilhando uma mentira. Não importa o quanto a gente admire ela e quanto eu admire esse meu amigo. Olha, isso não é real. E tudo bem, todo mundo cai em mentira hoje. As mentiras são muito bem elaboradas justamente para que a gente caia nelas. Isso é a estratégia da mentira. Isso é a estratégia da notícia falsa. Então, quando alguém sinalizar para você, faz a sua pesquisa e não tenha vergonha de pedir desculpa. Ele não tirou nenhum post. O mínimo que você pode fazer é apagar um post. Eu já apaguei post, eu já pedi desculpa, eu já editei vídeo meu, já tirei vídeo do ar, já tirei podcast do ar, porque falei asneira na hora, porque não tinha a informação correta, porque fui enganada de alguma forma. Então a gente precisa ter esse pacto social de cuidar uns dos outros. Porque não tem a mentira boa e a mentira ruim nesse caso. Eu sei que provavelmente vocês já ouviram isso, mas se uma notícia, se um print, se uma imagem te deixa muito indignada, te revolta, não compartilha antes de pesquisar. Pesquisa isso. Olha essas agências que eu citei aqui, dá uma busca rápida no Google e não fica de mal com a pessoa que te sinaliza isso. Nós temos que ter esse pacto coletivo com as informações, senão nós estamos perdidos. Não vale mentir só porque é uma mentira que vai privilegiar uma pessoa que eu gosto. Não faz sentido, especialmente se você trabalha com educação. Aí eu vou pegar no seu pé muito firme, assim, porque nós temos a obrigação de ser exemplos para os nossos alunos, especialmente se a gente lida com crianças, mas com qualquer um. Então nós queremos ser exemplares, e se a gente erra, tudo bem, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos ser exemplo para as pessoas de conduta e de ética, a gente deveria buscar. Tá bom? E se eu estiver compartilhando bobagem, falando besteira, me sinaliza, por favor. Conta pra mim. Vamos lá, gente. A gente consegue. A gente ajuda um ao outro. A gente consegue.